Sobre processo de decisão assertiva, cara. Como é que eu faço para ter escolhas mais assertivas? E, porra, como é difícil esse negócio, né? Que a gente toma uma decisão e acaba não achando a melhor decisão, e aí eu fico mal emocionalmente. Boa noite, Ellen, boa noite, Odilei, tudo bem? Eu fico mal emocionalmente e aí, cara, fode tudo, na verdade, né? A gente acaba se frustrando, se culpando, se magoando. Boa noite, Fer, tudo bem? Então a gente vai falar sobre isso. Todo o processo de decisão ele envolve o nosso campo emocional, independente do processo de decisão, se for um processo de decisão pessoal, no âmbito afetivo, ou se for um processo de decisão no âmbito profissional, né? Ele vai envolver nas nossas emoções. Lembrando que essas emoções, esses sentimentos, ele é uma equação, cara. Ele é uma equação muito interessante. Se a gente puder equacionar isso, sentimento é igual a razão mais emoção. Então, sempre quando eu estou equilibrado com essas duas coisas, ou eu utilizo essas duas coisas de forma mais assertiva, as minhas decisões, as minhas emoções, elas são mais... tem mais homeostase, tem mais equilíbrio, né? E razão, quando eu digo... a razão vem do aprendizado. E o aprendizado, ele não é, por exemplo, a gente pegar um livro e ler alguma coisa. O aprendizado, ele se adquire com o processo que a gente vai passando pela vida e pela percepção que a gente tem. Mudança de percepção em relação às coisas que acontecem conosco é um aprendizado, é o uso da razão. Ok? Então eu vou acumulando razão no meu processo de vida. E outra, a emoção... eu costumo comparar ela como se fosse um cavalo selvagem. Ela é burra, ela vai para onde ela quiser, ela está solta no pasto. Se ela quiser, ela vai para cima, ela vai para baixo. Se a gente se basear as decisões nas emoções, a gente está literalmente meio que perdido. A gente vai fazer coisas que às vezes a gente não queria fazer. Às vezes a gente vai ter atitudes agressivas que não gostaria de ter, às vezes a gente vai ter atitudes extremamente empáticas que a gente talvez não gostaria de ter, porque a gente também tem que atender essa dualidade que a gente vai falar que vive dentro da gente. Então a emoção é a composição dessas duas coisas. Sentimento é a composição dessas duas coisas, de razão mais emoção. Lembra sempre que a razão ela tem que ser a charrete e a emoção ela tem que ser o cavalo. Quem conduz o cavalo é a charrete sempre. Se o cavalo ficar solto, cara, já era, fudeu, uma hora vai dar merda isso, vai fazer alguma coisa que não gostou. A gente vai se sentir meio fora de equilíbrio, fora da homeostase. Beleza? Então, a gente tem que utilizar sempre, aí também, né, nessas duas horas de tomada de decisão, dois tipos de juízo que a gente chama, né? Que é o juízo de razão e o juízo de valor. Quando eu faço juízo de valor em relação a alguma circunstância ou determinada pessoa, eu vou estar colocando os meus sentimentos, né? Vou estar colocando o meu ponto de vista, o meu julgamento emocional, né? E na maioria desses julgamentos emocionais, em situações, a gente acaba ferindo, humilhando, magoando, né? Porra, você não presta, você não fez isso, puta que pariu, como é que você agiu assim? Você tá maluco, cara? Olha o que você tá fazendo, presta atenção, como que você fez isso? Cacete, cara. Entende? Esse é o juízo de valor que a gente faz toda hora, é sobre a nossa perspectiva emocional. Tirando isso, a gente tem que inserir sempre nos nossos processos decisórios o juízo de razão. O juízo de razão ele é ponderado, ele é empático e ele é pacífico. Ele tem essas características, né? Ele conversa, ele não age instintivamente como animal, como um juiz de valor, né? O juiz de razão ele age dessa forma, empaticamente, aceitando o outro e sempre educando e respeitando, né? Então, dentro de uma situação, a gente sempre se colocar com ponderação. Pô, você acha que isso foi bacana? Não gostei que aconteceu isso. O que a gente poderia fazer? Eu fiz alguma coisa que não te agradou? O que eu fiz? Né? Geralmente a gente tende, cara, a explodir, arrebentar e aí pra cima do outro e aí... azedou o bacalhau, cara. Azedou o bacalhau, uma expressão até que meu amigo usa aí, o Lu. Azedou o bacalhau, velho. Acabou. Não fica um negócio legal, os dois lados ficam ruins e a gente acaba ficando mal na situação, né? Os dois ficam mal. A mulher começa a dormir de calça jeans, sobe o blindex na cama, nunca mais tem a relação e acabou por aí, né? Beleza. Então isso foi uma pequena introdução. Eu queria
fazer uma... Para quem entrou aí, a gente está falando sobre como ter processo de decisão mais assertivo, né? Isso envolve a emoção. Então eu queria contar uma breve história para vocês sobre Einstein. E isso está na biografia dele. Einstein, quando tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, ele estava dentro da sala de aula. E aí o professor, naquela época, se a gente for parar para pensar, o professor tinha poder de bater nas crianças, né, cara? Os nossos avós, os nossos pais, às vezes, pegaram essa época de um processo educacional um pouco mais rígido, né? Então imagina naquela época onde Einstein era criança. Então ele tinha 8 anos de idade, ele estava dentro da sala de aula. E aí o professor chegou e perguntou assim, Deus existe? E as crianças baseadas na religião falaram, sim, professor, lógico, Deus existe. Deus é o criador de tudo? Né? O professor perguntou novamente, e as crianças começaram a ficar acuadas e falaram, sim, professor, Deus é o criador de tudo. E ele falou assim, bom, se Deus existe, Deus é criador de tudo, e existe o mal, Deus é muito mal. E aí as crianças, cara, ficaram acolhidas, assim, ficaram reprimidas, né? Ficaram mal, assim. E Einstein levantou a mão e falou assim, professor, o senhor está errado. Ele falou, como assim eu estou errado? Você está maluco? Ele falou, posso te provar? Ele falou, vamos lá. Ele falou, professor, existe o frio? Ele falou, lógico que existe, professor. Lógico que existe, Einstein. Né? O frio tá aí, cara. Chegou 6 da tarde na Alemanha, nevando, bichão. O frio tá comendo solto lá fora. Ele falou, não, professor, não existe o frio. Segundo a física, existe a ausência do calor. Eu vou chegar, olha só, eu quero contar essa história para vocês, para chegar no processo de decisão que ia ser muito importante. Existe a ausência do calor, não existe o frio. Ele falou, professor, existe o escuro? Ele falou, lógico que existe o escuro. Ele falou, não, professor, que existe a ausência da luz. E é para matar o professor, ele falou, professor, existe o mal? Ele falou, lógico que existe o mal. Ele falou, não, que existe a ausência do bem. Então o que eu quero que a gente entenda é que nós, seres humanos, a gente vive nessa dualidade. Nós somos seres duais. Né? Se eu for perguntar para você aí agora, existe o orgulho? Existe orgulho ou não existe orgulho? Não. O que existe, se você respondeu que sim, não. O que existe é a ausência da humildade. Né? Se eu perguntar de novo para você, existe a vaidade? Não existe a vaidade. O que existe é a ausência de novo, talvez, da humildade. Enfim, a gente vive nesse mundo dual. E essa dualidade que foge com a gente. Essa dualidade vai arrebentar com a gente. Porque eu tenho que atender essa dualidade nas minhas escolhas. Em qualquer escolha que eu vou fazer, eu tenho que atender essa dualidade. Porque senão eu vou me acabar, cara. Eu vou deixar de atender essas duas partes. Que elas existem em mim. É isso que a gente tem que começar a entender aqui. Essas duas partes existem em mim. Se eu deixar de atender essas duas partes, uma hora ou outra vai dar BO. E eu vou explicar quais as formas que dá BO. Por que a gente sente culpa, por que a gente sente frustração e como a gente chegar nessa homeostase, nesse equilíbrio por uma decisão. Então beleza, eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês. Vamos lá, vocês têm 100 mil reais na conta. A gente se conhece há um tempo, ou tem um amigo seu aí, você tem 100 mil reais na conta, beleza? 100 pau tá na tua conta lá. E aí chega um amigo teu e fala assim, pô fulano, passei um cheque aí, velho, tô devendo 30 pau para comprar um carro, o cara quer me pagar, não pagou. Será que você tem 30 pau para me emprestar? Só que aí, mês que vem, você vai pagar 90 mil da sua casa. O cara te emprestou. Entende? O cara te pediu emprestado. 30 pau e 90 você vai ter que usar. O que eu quero que a gente entenda aqui? A primeira coisa que passou na tua cabeça é assim, não vou emprestar nem fudendo. Não vou emprestar. E a gente tem que entender que o egocentrismo ele abre a negociação. Não adianta eu querer dar de Madre Teresa de Calcutá que ninguém é aqui ainda. O egocentrismo ele abre a negociação sempre. Fala, não vou emprestar mais nem fudendo. Beleza, essa é a primeira hipótese que a gente coloca aqui, que eu chamo de hipótese demo. De demônio mesmo, não é de demonstração não. É hipótese de demônio mesmo, onde eu arrebento o outro, onde eu humilho o outro. Falou, não tenho nem fudendo, não vou te emprestar. O problema é seu, Thiago, que você passou esse cheque aí de 30 pau. Você que se vire, meu irmão. Entendeu? Não consigo emprestar, velho. Não consigo emprestar. Nesse momento, eu quero que vocês entendam que é nesse momento que estabelece a culpa. Se você sentir culpa é porque você deu de demo em cima de alguma situação. Ou seja, você não atendeu a parte empática. Lembra que a gente tem as duas partes? Egocêntrico e empático? Vive dentro de mim isso. Não posso desprezar nem o meu egocentrismo, nem a minha empatia. Se a pessoa negou pra mim
os 30 pau que eu emprestei e ela podia pelo menos emprestar 10, ela já sentiu culpa, porque ela podia emprestar 10. Ela não emprestou nada, ela sentiu culpa. Então a culpa, ela acontece sempre quando bate dentro do nosso sistema moral. Quando eu tenho, nós todos temos uma moral interna, quando bate dentro do meu sistema moral, me gera culpa. E aí eu quero que você pense aí, onde você se sentiu culpado em algumas situações que bateu na tua moral, bateu na tua ética, bateu nos teus valores. E aí começa a sentir culpa. Vamos lá. Segunda hipótese. Segunda hipótese é dar de anjo. Mas antes eu quero fazer uma observação do de demo aqui. A gente só dá de demo em cima dos mais fracos. Eu só humilho o outro onde eu acho que eu tenho poder sobre. Isso é muito comum dentro de empresa, isso é em cargos de gerência, que os gerentes acabam humilhando seus subordinados, ou a sua equipe, no caso de relacionamentos também, onde às vezes a gente sabe da fragilidade do nosso parceiro ou da nossa parceira, e a gente humilha de certa forma aquela pessoa, desvalorizando ela, desmerecendo ela, pisando em cima dela, porque eu sei que naquele ponto eu me acho maior do que ela. Né? E em cima de filhos, principalmente, pais fazem muito isso, né? Pela autoridade. Então a gente dá de demo quando nós temos autoridade, uma certa autoridade vinculada a nós, ou quando nós sentimos autoridade em relação a determinada situação. Beleza? Então essa é a posição demo. A segunda posição, segunda atitude, é a atitude anjo. Na atitude anjo, quando o cara chegou e pediu emprestado para mim, eu pedi emprestado para ele os 30 pau, o que aconteceu? Ele me deu os 30 pau, só que lembra que ele tinha 90 mil para pagar a casa dele? Ele tinha os 90 mil para pagar a casa dele lá. Só que ele emprestou 30. Por que ele emprestou 30 para mim? O anjo, ele faz o seguinte, ele faz esse movimento de emprestar para ser reconhecido. Entendeu? Vamos lá, ele emprestou para mim porque eu tenho uma irmã bonita que ele tá afim. E ele falou assim, bom, então eu vou emprestar pro Thiago falar bem pra irmã dele ficar interessada em mim. Olha como fulano de tal é bom. Olha como ciclano é bom. Entendeu? Então, a gente dá de anjo para ser reconhecido, para atender a nossa necessidade de segurança e de reconhecimento. E quantas vezes a gente não faz isso em coisas bobas? Alguém pede alguma coisa pra gente que a gente não consegue falar não, e a gente faz. E aí fala assim, não consigo falar não. Por que eu não consigo falar não? Começa a prestar atenção por que você não consegue falar não para determinadas situações. A gente só não consegue falar não para a pessoa que a gente acha que tem uma certa autoridade sobre a gente. Se aquela pessoa, a gente se considera mais inferior a ela, a gente vai abrir mão da nossa parte egocêntrica, vamos dizer assim. Se bem que o anjo ele é egocêntrico. A gente vai abrir mão dessa parte, a gente vai abrir mão da gente, a gente vai passar por cima da gente. Entende? Pra gente agradar o outro, pra gente querer ser visto de forma diferente. Quantas vezes aí quem não foi em cinema, ou em shopping, em restaurante, ou em festa com o namorado ou com a namorada, mas não queria ir mais nem a pau, véio, foi amarrado, foi que nem cachorro na coleira que não quer sair, que vai arrastando. Quem aí nunca foi? Pra agradar. Entende? Tá engolindo. E isso... Boa, ainda bem que mudou. Vou explicar, Laís, vamos lá, daqui a pouco vem o equilíbrio. E aí, quem nunca fez isso? Então a gente sempre vai, às vezes, dando essas condições pro outro achar que a gente é uma boa pessoa, mas no fundo a gente não é. Porque o anjo ele também ele é egocêntrico, ele faz para receber. Ele não faz por amor, não. Ele não fala assim, como eu sou uma boa pessoa. Não, cara, você não é uma boa pessoa. Só é um interesseiro, só que você está visando alguma coisa em troca, porque é isso que acontece. Certo? Então presta bem atenção quando você quer dizer não, mas você diz sim. O que você está ganhando com isso? Qual o reconhecimento que você tem isso? Então aí a hora que você começar a perceber isso, puta, nessa situação aqui eu abri mão. Eu abri mão de dizer não para dizer sim por contrapartida de um reconhecimento de uma segurança. Às vezes eu apanho num relacionamento, às vezes eu fico numa bosta de um relacionamento porque a pessoa me dá ganhos afetivos. Beleza? Então vamos lá. E ele é egocêntrico, como eu falei.
Então vamos lá, como é que a gente faz para negociar isso aí, já que eu tenho a minha dualidade, eu tenho o egocêntrico e eu tenho o empático, beleza? É a terceira hipótese que chama negociação, que nem a gente falou aqui. Eu tenho que negociar comigo. Lembra que quem abre todo o processo de negociação, de decisão em relação a qualquer atitude, a qualquer decisão emocional é o meu ego. Ele que vai abrir, o egocentrismo que vai abrir o processo de decisão. Só que a partir do momento que eu chegar e falar assim, lembra que eu tinha 100 pau, você tinha 100 pau na conta e pediram 30? A partir do momento que você chegar e falar assim, olha, 30 eu não consigo emprestar, eu consigo emprestar 10. Beleza? Consigo emprestar 10. Você atendeu as duas partes. A parte de 90 que você tinha que pagar a tua casa, de prestação da tua casa mais pra frente, no mês seguinte, e atendeu a parte do cara. Você foi empático. Você não atendeu o que ele tinha que dar, o que ele tinha pedido. Você atendeu o que você podia dar. E aí eu quero citar uma coisa aqui que às vezes as pessoas confundem, até em relação a mim, já vieram perguntar várias vezes no DM aí, qual que é a minha religião. A minha religião, cara, eu sou um esforçado em tentar amar a mim como amar o outro como a mim mesmo. Essa é a principal fonte, todas as religiões pregam isso. Mas tem uma coisa que eu falo sobre religiosidade, que é muito diferente do que religião. E aí, na Bíblia fala um negócio muito interessante, veja a Bíblia como metáfora, e, enfim. Ele fala assim, ele não fala dá o que te pedem, ele fala dá a quem te pede. Quem vai estabelecer isso, o limite é você. Entre o que você pode fazer para você... Boa noite, Carol, tudo bom? Entre o que você pode fazer e o que você pode fazer para o outro. Só que você tem que agradar as duas partes, você tem que negociar com as duas partes, senão você vai sair frustrado. Que é uma das coisas que tem na atitude anjo. O anjo, quando ele não é atendido, ele se frustra, ele faz bico. Porra, como que ele me reconheceu? Como que não fez isso pra mim? Como que... Você é louco? E aí, o que a gente vai fazer? Lá atrás... Boa noite, Gabriel, tudo bom? E lá atrás, quando a gente teve uma atitude lá atrás, só que 5 anos depois, numa briga, você falou assim... Porra, você é um puta de um cretino, cara. Eu fiz isso pra você lá atrás, você não valoriza, você não me valoriza. Eu fiz isso, abri mão disso. Fiz isso. E você vai vomitando um monte de coisa. Porque você vai acumulando um monte de frustração. E aí você vomita depois. Entende? Então, a negociação serve para ser resolvida no momento, no ato, na hora. Se não for resolvida na hora, não vai. Você vai postergar, você vai ficar frustrado, vai fazer bico e vai querer que o outro te reconheça quando não era para te reconhecer, porque você fez para ser agradado. Beleza? Então, você tem que entender isso. E aí, Laís, que você perguntou, onde entra o equilíbrio? Entra aí. Entra entre eu me agradar e eu agradar o outro. Né? Então, eu tenho que ter esse equilíbrio, porque se eu não tiver... Ou primeiro, voltando, de demo, eu vou sentir culpa, porque eu vou estar querendo que o outro se exploda no processo dele. Ou eu vou dar de anjo, eu vou engolir. E aí, quando a pessoa não me reconhece... Eu fico frustrado, faço bico e tchau. E aí eu culpo o outro porque ele não me olhou. Mas tem uma quarta hipótese. Vamos lá, a quarta hipótese. Então, a primeira hipótese é dar de anjo, a segunda hipótese é dar de demo. Demo, anjo. A terceira hipótese é a negociação, que aí é o amor condicional, certo? Que a gente chama de amor condicional. Ele está condicionado a algo. Está condicionado a eu me agradar e agradar o outro. Ele tem essa condição. Eu só te dou porque eu também consegui me dar. Beleza? Agora entra a quarta hipótese, que a quarta hipótese é o que as pessoas confundem com o anjo. E aí a gente vai ver que existem no mundo várias Madre Teresas de Calcutá, vários Budas, ou projetos de Buda e projetos de Madre Teresa, né? Que na verdade não são porra nenhuma, a mais acha que são. Mas vamos lá. A quarta hipótese é a hipótese crística, né? Vamos lá, eu fico pensando quando falamos emoção e razão. Quando formo minhas razões, não faço baseado nas minhas emoções. Bom, eu não entendi muito. Se puder elaborar de novo a pergunta, ou depois eu respondo por DM. Então vamos lá, quarta hipótese crística. A quarta hipótese crística é o seguinte: é o amor incondicional. Quando a pessoa me pediu, quando eu pedi 30 mil reais pra você, e aí você falou assim, cara, não tenho, na hipótese crítica, você fala assim, não, Thiago, pode pegar os 30 mil reais.
porque eu sei que vai precisar para você, porque eu sei que você precisa desse carro, eu sei que você precisa disso para trabalhar, senão você não tiver, tua família vai perder o sustento, teu filho vai perder a escola, você não vai conseguir sustentar sua família como eles merecem. Então eu fiz essa doação de coração, eu não senti culpa e não fiquei frustrado ao fazer isso. Eu simplesmente dei porque eu compreendi a atitude do outro, eu amei a atitude do outro, eu amei o outro e fiz isso por amor. É o amor incondicional. Certo? E aí que a gente começa a evoluir. É nessa hipótese que eu evoluo. Nas outras eu não estou evoluindo. Ou eu estou dando de babuíno, de neandertal, de animal, que é na anjo e na demo. E na negociação eu estou fazendo essa ponte entre me agradar. No amor incondicional eu estou aí, olhando para isso, olhando para o amor. Estou levando em consideração aquilo que realmente a essência do outro me traz. Eu faço sem nenhum interesse, não fico nessa. Entende? E não vou cobrar depois, não vou falar, jogar na tua cara depois, não vou falar mais nada depois. Eu vou simplesmente dar. Um conceito que a gente tem que entender também é que é uma frase que às vezes é muito sutil, mas é o amar mesmo não gostando. O amar, o gostar, ele está ligado ao ego. Ele está intrínseco ao ego. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Quando alguém faz cara feia pra você, você não gosta. Mas você pode amar essa pessoa mesmo não gostando dela. O amar é compreensão. Então eu posso amar isso. Eu posso amar a pessoa, mas não gostando da cara feia dela. Eu posso amar os meus pais, mesmo não gostando da atitude deles. Eu posso amar o meu marido, a minha esposa, mesmo não gostando da atitude deles. Entende? Porque eu vejo o por trás disso. Então, as decisões assertivas, elas se baseiam na terceira hipótese, mais na terceira hipótese, que é a negociação. Certo? E na quarta hipótese, quando a gente, tá muito evoluído. E aí é que a gente... O direto ou sim consultório, poxa, quando eu faço uma explicação, poxa, eu acho que eu estou entre hipótese 3 e 4. Aí eu brinco assim, gente, vamos mandar uma mensagem para o Papa para canonizar esse santo beato que tem aqui na nossa frente. Porque, bicho, dá de quarta hipótese, meu irmão, você tem que colocar a tua necessidade abaixo, você tem que, entendeu? Você tem que fazer com uma compreensão fudida do outro, tem que ter um amor extremamente grande pelo outro. Na maioria das vezes já é complicado, já é, trabalhoso a gente negociar. Mas não. Quer ser o cristão. O que a gente tem que sair, entender que o nosso equilíbrio emocional, a nossa emoção, ela não pode ser uma montanha russa, assim, para cima e para baixo. Demo, anjo, demo, anjo, demo, anjo. Ela tem que ser negociação, demo, negociação, anjo. Eu vou dar de demo algumas horas. Eu vou dar de anjo algumas horas. Eu sou humano, porra. Não tem como eu não ser isso. Mas eu tenho que procurar sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Porque senão eu vou surtar. Isso não tem a ver com a relação ganha-ganha? Ou seja, chegar num acordo sempre onde não só um perde. Sim, a relação ganha-ganha ela é uma negociação. Mas a partir do momento que você pede e o outro não te dá, entra a parte da compreensão. E aí, se você começa a se frustrar naquilo, quer dizer que você está dando de anjo. Sempre quando você se frustra, está dando de anjo. Estou no trabalho, não estou gostando, mas permaneço lá, anjo. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal, que ficou para trás? Só da Eli ali que eu realmente não consegui entender. Vamos ver se eu consigo. Fico pensando quando falamos de emoção e razão. Será que quando formo minhas razões, não faço baseado na minha emoção? Com certeza. Você vai utilizar, vamos ver se eu entendi aqui. A gente vai primeiro, vamos dizer, agir pela emoção, mas por trás, depois daquele agir que eu
depois daquele agir, eu posso ter uma razão sobre aquilo, ou seja, um aprendizado sobre aquele fato. Que depois daquele aprendizado ele vai estar incutido em mim, vai estar internalizado em mim para eu usar ele como ferramenta para uma próxima atitude. Não sei se foi isso que você quis falar, se eu entendi isso, né? Mas a gente sempre, pelas emoções, obviamente, a gente sempre vai construindo as nossas razões. Pelas experiências que a gente vai passando, a gente vai construindo as nossas razões. Mas eu sempre tenho uma razão inicial, ou seja, um aprendizado inicial. Meu aprendizado inicial ele é sempre baseado naquilo que eu introjetei como valor, como comportamento, como às vezes até o que eu gosto muito de falar de comportamentos velados que a gente recebe dos nossos parentais, que são aqueles que nos criam, né? Então, a principal razão, o principal aprendizado que a gente tem inicial, que começa a formar a nossa personalidade, o nosso caráter, são dos nossos parentais. Aí, se a gente for ver quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, talvez nesse caso eu acho que viria a razão primeiro, porque a emoção primeiro, porque eu sou um ser, a partir do momento que eu nasço, instintivo. Então eu vou com a emoção, aí dentro daquelas emoções, daqueles fatos, eu aprendo com a razão e aí vou seguindo no meu processo da vida. Foi isso aí, Eli? Não sei se você está ainda aí, não sei se já saiu, mas espero que tenha sido isso. Valeu, é isso aí. Beleza. Então, galera, é isso aí. Valeu por terem entrado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí? Passamos até um pouquinho do tempo, mas sem problema. Show de bola. Hoje foi um dia bem produtivo. Espero que tenha sido para vocês também. Eu faço consultoria em empresas, então eu estive na empresa da Carol hoje lá. Foi bem legal. A gente faz um projeto bacana lá, né? Eu levo essas palestras de individuação, que a gente chama, né, de individuação, para as empresas também. A gente precisa começar a melhorar os nossos emocionais dentro do mundo corporativo, porque cada vez mais isso vai pegar. É um ativo que está crescendo e a gente precisa levar isso, né? Me faz pensar que quando tomamos decisões, estamos lidando com um jogo entre nossa frustração e frustração do outro, porque é inevitável que isso aconteça. De certa forma, é isso mesmo, né? A gente, na verdade, não é nem frustração, a gente está lidando com um choque de realidades, né? O que é certo para você, pode ser errado para mim, entende? As interpretações são muito de mundo, são muito de vivências, né? Eu sempre brinco, né? Como uma pessoa xinga você do nada, ela agride você do nada, essa pessoa ela tá certa ou ela tá errada? Essa pessoa ela tá certa, porque o nível de consciência que ela tem sobre você é aquele, ou sobre o mundo é aquele. Então, é um choque de duas verdades. A Dani também trabalhou comigo, a Dani foi na minha equipe, na verdade, né, Dani? Pô, Dani, quando a gente trabalhou junto, o negócio foi diferente, né? Eu era um profissional um pouco diferente, eu acho. Isso aí. Valeu, Dani. Tem que ser chato mesmo. Tá bom, sou chato mesmo, ninguém é perfeito, né? Longe disso, credo. Perfeição é um marasmo, é um negócio chato pra cacete, não vale a